Conto 1. A voz na frequência morta. Lúcia era técnica de rádio em uma estação comunitária isolada no interior de Minas Gerais. Trabalhando em turnos noturnos, ela passava horas ajustando frequências, captando sinais de estações distantes e garantindo que a programação corresse sem falhas. Certo dia, enquanto reorganizava as fitas de áudio antigas no depósito da estação, encontrou uma caixa empoeirada rotulada com Frequência Morta, 1957. Curiosa, resolveu investigar o que era aquilo. Dentro da caixa havia fitas com gravações que pareciam ter sido feitas por um antigo locutor da rádio, descrevendo relatos perturbadores. Com o gravador de rolo antigo, Lúcia decidiu escutar uma das fitas. Logo de início, uma voz rouca dizia: "Se você encontrou isso, acredite, já é tarde demais. O sinal de 295,6 não deve ser tocado." Intrigada, Lúcia pensou que aquilo era apenas uma dramatização da época. Naquela noite, resolveu testar o que havia ouvido. Girou os botões do transmissor principal da rádio até encontrar a frequência mencionada. De repente, a luz da estação piscou e o rádio começou a emitir um som baixo, como um sussurro repetitivo. "Ajude-me, ajude-me." Lúcia desligou o equipamento às pressas, mas o som parecia continuar, vindo diretamente de seu próprio rádio portátil. Assustada, ela tentou ajustar os botões para encontrar alguma explicação, mas o que encontrou foi mais perturbador. Vozes de pessoas conhecidas, amigos, parentes e até de sua própria mãe, falecida anos atrás, implorando por ajuda. Decidida a descobrir o que estava acontecendo, Lúcia voltou a escutar as fitas. Os relatos nelas falavam de uma entidade aprisionada no sinal de rádio, que usava a frequência para puxar almas para um espaço vazio, algo entre a vida e a morte. A entidade, descrita como o repetidor, imitaria vozes de conhecidos para atrair as vítimas até que fossem sugadas pela frequência. Enquanto ouvia, Lúcia começou a sentir o ambiente ao seu redor mudar. O ar parecia mais pesado e a luz da estação oscilava constantemente. De repente, a gravação parou e a voz do gravador sussurrou: "Você escutou demais." O rádio da estação voltou a emitir a mesma frase: "Ajude-me." Porém, dessa vez, era a voz de Lúcia. Convencida de que era uma brincadeira, mas tomada por uma curiosidade mórbida, Lúcia resolveu investigar mais. Voltou a sintonizar a frequência 295,6. Para sua surpresa, dessa vez a voz era clara e firme. "Seja bem-vinda, Lúcia." Era como se a entidade soubesse exatamente quem ela era. Na tela do monitor da estação, frases começaram a aparecer sozinhas. "Você escutou. Agora precisa pagar." As luzes se apagaram completamente. De repente, a porta da sala de transmissão se trancou sozinha. Lúcia tentou gritar, mas não tinha mais voz. Ela sentia sua garganta seca e como se algo estivesse sendo puxado de dentro dela. O rádio começou a tocar novamente, mas agora emitia o som de sua própria respiração ofegante. Então, na escuridão, ela viu uma figura, um vulto alto, com olhos que brilhavam como duas telas de estática. Ele andava lentamente em sua direção enquanto a voz ecoava: "Você já é minha." Na manhã seguinte, a estação foi encontrada vazia. Lúcia havia desaparecido, mas algo estranho aconteceu. Durante a programação matinal, a rádio começou a transmitir uma frequência diferente, 295,6. Aqueles que sintonizavam afirmavam ouvir uma mulher gritando ao fundo, pedindo ajuda. Com o tempo, muitos começaram a desaparecer após ouvirem o som. A rádio foi fechada, mas a frequência, 295,6, ainda pode ser captada, dependendo de onde você estiver. Se ouvir, cuidado. Talvez seja a voz de Lúcia, ou talvez seja a sua a próxima. Conto 2. O quarto de ensaio.
Letícia era bailarina desde os 6 anos de idade. Agora, com 25 anos, havia recebido uma oportunidade única, uma audição para uma companhia de dança renomada. O único problema era que precisava treinar incessantemente para alcançar o desempenho exigido. Para economizar dinheiro, Letícia alugou um quarto em uma casa antiga, no centro da cidade, que havia pertencido a uma bailarina famosa décadas atrás. A proprietária, Dona Ivone, parecia gentil, mas deixou um aviso estranho. Nunca ensaie depois da meia-noite no salão do 3º andar. Letícia achou aquilo peculiar, mas não deu muita importância. O salão do 3º andar era o principal motivo para ter escolhido aquela casa. Grande, com um espelho antigo que ocupava toda uma parede, o local tinha uma energia que a fazia se sentir inspirada. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Letícia ensaiava durante o dia e descansava à noite. Porém, uma noite em particular, a pressão da audição fez com que ela perdesse a noção do tempo. Quando olhou para o relógio, eram 23h45. Decidiu continuar por mais alguns minutos. À meia-noite em ponto, algo mudou. O espelho parecia estar coberto por uma fina névoa, e sons de passos ecoavam pelo salão, embora Letícia estivesse sozinha. Tentando ignorar o desconforto, ela continuou dançando. No entanto, ao girar para uma pirueta, viu algo pelo canto do olho, uma silhueta escura atrás dela. Letícia congelou por um momento, mas quando olhou diretamente para o espelho, não havia mais nada. Riu de si mesma, atribuindo a visão ao cansaço. No entanto, os passos continuaram, cada vez mais nítidos, como se outra pessoa estivesse dançando com ela. Foi quando ouviu uma voz baixa, quase um sussurro: "Você está ocupando meu espaço." Apavorada, Letícia saiu correndo do salão e trancou a porta. Na manhã seguinte, tentou convencer-se de que tudo não passara de um pesadelo. Contudo, ao voltar ao salão, encontrou as marcas de pegadas no chão de madeira polida, maiores que as dela, como se fossem de uma bailarina usando sapatilhas antigas. A cada dia que passava, Letícia notava mais coisas estranhas. O espelho parecia pulsar em certos momentos, e às vezes ela ouvia música de piano vindo do salão, mesmo quando ninguém estava lá. Quando finalmente decidiu confrontar Dona Ivone, a mulher revelou que a antiga dona da casa, a bailarina Clara Valente, havia morrido no salão durante um ensaio. Segundo a história, Clara havia ficado obcecada com a perfeição e ensaiava sem parar, até que, uma noite, colapsou e nunca mais acordou. Ela odiava ser interrompida, disse Ivone com os olhos baixos, e parece que ainda não desistiu. Letícia tentou evitar o salão, mas algo a atraía para lá. Na noite anterior à audição, um sentimento irresistível de necessidade tomou conta dela. Às 23h50, subiu ao 3º andar, mesmo com as luzes piscando e o ar gélido se tornando quase sufocante. Diante do espelho, começou a dançar. Aos poucos, percebeu que não estava mais no controle de seus movimentos. Seu corpo parecia movido por uma força invisível. A música de piano tocava alta agora, e no reflexo do espelho, Clara Valente dançava ao seu lado. Mas sua aparência era macabra. Sua pele estava pálida, os olhos fundos, e a boca parecia um buraco negro que se movia sem emitir som. "Continue dançando." Letícia tentou parar, mas não conseguia. Seus músculos doíam, seu coração acelerava, e a voz de Clara ficava mais alta, quase um grito. Quando finalmente conseguiu parar e cair no chão, o espelho estilhaçou em milhares de pedaços, revelando uma sala vazia atrás dele. Dentro dela, havia centenas de sapatilhas velhas e vestígios de roupas de outras bailarinas. Letícia nunca apareceu para a audição. Quando Ivone foi procurar por ela, encontrou apenas o salão, agora completamente vazio. O espelho estava restaurado, mas refletia algo estranho. Uma jovem bailarina, dançando sem parar,
com o rosto de Letícia. Dizem que se você visitar o salão à meia-noite, pode ver Letícia e Clara dançando juntas, eternamente presas no reflexo. Conto 3. A noite dos chamados. Ricardo, Daniel e Flávia eram amigos de longa data. No último feriado, decidiram fazer uma viagem de carro para acampar em um parque afastado da cidade. Ricardo era o motorista, sempre confiante e com um mapa na mão, embora mal o seguisse. No meio do caminho, Daniel sugeriu uma rota alternativa, que prometia ser mais rápida. É um atalho, disse ele, mostrando a estrada empoeirada que cortava um bosque escuro. Contra o bom senso de Flávia, decidiram seguir pela rota. Conforme avançavam, a estrada ficava cada vez mais estreita, cercada por árvores gigantescas que pareciam fechar-se sobre eles. O GPS parou de funcionar, e um silêncio estranho tomou conta do carro. Era como se o bosque sugasse todo o som externo. De repente, Ricardo pisou no freio, bruscamente. No meio da estrada, uma mulher de vestido branco estava parada, imóvel, encarando o carro. Seu rosto estava coberto por um véu, mas era possível sentir que seus olhos atravessavam cada um deles. Antes que alguém pudesse reagir, a mulher ergueu o braço, apontando para uma trilha lateral no bosque. Desenvolvimento. Os chamados na escuridão. Vamos dar meia volta, disse Flávia, nervosa, mas Ricardo hesitou. Se ela está apontando, pode estar tentando ajudar, respondeu, embora sua voz estivesse trêmula. Contra a vontade do grupo, ele seguiu pela trilha indicada. Após alguns minutos, o carro parou abruptamente. Não por escolha de Ricardo, o motor simplesmente morreu. Apesar de várias tentativas, ele não conseguia fazer o veículo funcionar novamente. Estavam no meio de uma clareira cercada de árvores retorcidas. No centro, havia um poste de telefone antigo, completamente fora de lugar. O poste tinha um único telefone preto, do tipo rotativo, pendurado em uma corda. O telefone começou a tocar. "Não atendam", sussurrou Flávia, sentindo uma onda de pavor inexplicável. Mas Daniel, curioso, desceu do carro e foi até o aparelho. Atendeu e colocou o fone no ouvido. "Alô?" Sua expressão mudou instantaneamente. Seus olhos ficaram vidrados e ele começou a repetir frases sem sentido. "Sim, eu entendi. Já estou a caminho." Sem dizer mais nada, largou o telefone e começou a caminhar para dentro do bosque. Ricardo e Flávia gritaram, mas ele não respondia. Parecia possuído, seus passos firmes e mecânicos. Quando Ricardo tentou segui-lo, ouviu o telefone tocar novamente. Dessa vez, Flávia segurou seu braço com força. "Se você atender, nunca mais voltará", disse ela, os olhos marejados. Daniel desapareceu na escuridão e os dois ficaram sozinhos. O telefone continuava tocando, o som ecoando pela clareira como se estivesse em um ciclo interminável. Ricardo decidiu ignorar o aviso de Flávia e atendeu. "Ricardo." A voz do outro lado era grave, mas sussurrada, como se viesse de muito longe. "Você está ouvindo?" Ele tentou falar, mas não conseguia emitir nenhum som. Era como se sua garganta estivesse sendo comprimida. Então, o tom da voz mudou. Agora era a voz de sua mãe, morta há anos. "Filho, venha para casa. Estou te esperando." Ricardo largou o telefone e caiu de joelhos com os olhos arregalados. O som do telefone parou, mas agora, vozes começaram a surgir ao redor deles, chamando seus nomes. Flávia começou a gritar, apontando para as árvores. Figuras escuras com rostos indistinguíveis estavam se aproximando. Em pânico, os dois correram de volta para o carro. Milagrosamente, o motor voltou a funcionar e Ricardo acelerou sem olhar para trás. No entanto, enquanto dirigia, percebeu pelo retrovisor que a mulher de branco estava sentada no banco de trás. O carro capotou ao sair da trilha. No dia seguinte, os corpos de Ricardo e Flávia foram encontrados. O de Daniel nunca foi localizado.
A polícia local descartou qualquer possibilidade de acidente estranho, mas alguns moradores disseram ter ouvido o som de um telefone tocando durante a madrugada. Hoje, se você passar por aquele bosque à noite, talvez veja a mulher de branco apontando. Mas cuidado, se ouvir o telefone, não atenda. Conto 4. A Mãe das Sombras. Mariana e Gustavo eram recém-casados e estavam animados para começar uma nova fase de suas vidas. Quando encontraram uma casa antiga em um vilarejo tranquilo, parecia o lugar perfeito. Era uma construção espaçosa, com um amplo jardim, ideal para criar uma família, o grande sonho de Mariana. A casa, no entanto, tinha um detalhe peculiar. No quarto que eles escolheram para ser o futuro quarto do bebê, havia um berço antigo, feito de madeira escura e esculpido com desenhos detalhados de árvores e figuras humanas. Gustavo sugeriu jogá-lo fora, mas Mariana, encantada com o artesanato, decidiu mantê-lo, acreditando que daria sorte. Na primeira noite, enquanto arrumavam os móveis, Mariana ouviu um leve choro vindo do quarto do berço. Pensou que fosse o som do vento atravessando a casa velha, mas ao entrar no cômodo, sentiu um arrepio inexplicável. O choro parou instantaneamente. Conforme os dias passavam, Mariana começou a sentir uma presença constante na casa. Pequenos barulhos, como passos leves, ecoavam à noite. Às vezes tinha a sensação de que alguém a observava. Gustavo, cético, dizia que era apenas paranoia. Uma madrugada, Mariana acordou com um som alto vindo do quarto do berço. Quando entrou, viu que o objeto estava balançando sozinho, embora o vento estivesse completamente parado. Foi então que notou algo ainda mais perturbador. Uma figura escura, como uma sombra deformada, estava sentada no chão, ao lado do berço. Ela gritou, e Gustavo correu para ver o que estava acontecendo. No entanto, quando ele chegou, a sombra havia desaparecido. Após a ocorrência, Mariana começou a ter sonhos repetitivos. Neles via uma mulher vestida de preto segurando um bebê nos braços, chorando em um bosque escuro. A mulher repetia a mesma frase: "Devolva meu filho." Mariana, agora convencida de que algo estava errado, começou a pesquisar a história da casa. Descobriu que, anos atrás, uma mulher chamada Aparecida havia morado ali. Grávida, ela perdeu o bebê de forma misteriosa e acabou desaparecendo logo depois. Alguns diziam que ela havia enlouquecido, outros que seu espírito ainda vagava em busca da criança perdida. Certa noite, enquanto Gustavo estava fora, Mariana acordou com o som de um bebê chorando novamente. Dessa vez, o som era insuportavelmente alto, ecoando por toda a casa. Quando chegou ao quarto do berço, encontrou a mesma sombra ao lado dele, mas agora mais alta e com formas definidas. A figura falou pela primeira vez: "Por que você ficou com ele?" Mariana, aterrorizada, tentou correr, mas a porta do quarto se fechou sozinha. A sombra estendeu o que pareciam ser braços esqueléticos e avançou em sua direção. Quando Gustavo voltou para casa, encontrou o berço vazio, quebrado em pedaços. Mariana estava sentada no chão, em estado catatônico, murmurando repetidamente: "Ela levou o bebê. Ela levou o bebê." Gustavo, confuso, tentou tirá-la dali, mas percebeu algo estranho. Mariana não estava grávida. Nunca estivera. Desde então, moradores da região dizem ouvir choros de bebê vindos da casa abandonada, junto com os sussurros de uma mulher que ainda clama pelo filho que perdeu. Conto 5. A Casa das Mil Portas. Lucas era um arquiteto curioso, fascinado por construções antigas e peculiares. Ao ouvir falar de uma mansão esquecida em meio a uma floresta no interior do estado, decidiu visitá-la. A casa tinha fama de ser impossível de mapear. Corredores que levavam a lugar nenhum, portas que se abriam para outros cômodos, ou simplesmente para paredes de tijolos. Acompanhado por Ana, sua assistente, Lucas chegou à mansão no início da tarde. A estrutura era gigantesca, com janelas cobertas de poeira
e uma porta de madeira tão alta que parecia um portal para outro mundo. Ao entrar, notaram algo estranho. Cada parede do hall principal tinha pelo menos 5 portas, todas diferentes entre si. Isso aqui parece um quebra-cabeça, disse Ana, observando as portas. Curiosos, decidiram explorar. Conforme avançavam, perceberam que os corredores mudavam sutilmente de posição. Quando olhavam para trás, os caminhos por onde haviam passado não estavam mais lá. 1 hora depois, os dois perceberam que estavam perdidos. Todas as portas que abriam pareciam levá-los a lugares estranhos. Uma delas dava para um corredor infinito, outra para uma sala cheia de espelhos que refletiam suas imagens distorcidas. Ao tentar abrir mais uma porta, Lucas parou subitamente. Do outro lado, podia ouvir uma voz baixa chamando seu nome. "Não abra", pediu Ana, mas Lucas, atraído pela voz, girou a maçaneta. A sala do outro lado estava vazia, exceto por uma única cadeira. Quando Lucas entrou, a porta se fechou atrás dele. Ana tentou abri-la, mas era como se ela tivesse desaparecido na parede. Enquanto Ana buscava desesperadamente por Lucas, ele enfrentava um cenário perturbador. A sala onde estava começou a se encher de portas, todas girando em torno dele como engrenagens de um relógio. De cada porta, sombras rastejavam, sussurrando coisas incompreensíveis. "Você escolheu entrar. Agora será parte da casa." Ana, por sua vez, ouvia os gritos de Lucas ecoando por todos os corredores. No entanto, cada vez que abria uma porta, encontrava um espaço vazio. Em um momento, olhou pelo canto do olho e viu Lucas, parado ao longe, acenando para ela. Quando correu até ele, percebeu que era apenas uma sombra em forma de homem. Ana conseguiu escapar da mansão, mas Lucas nunca foi encontrado. Quando retornou com um grupo de resgate, a casa havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. Alguns dizem que a mansão aparece em locais diferentes, atraindo os curiosos para seus corredores infinitos. Se encontrar a casa das 1000 portas, lembre-se, nem todas as portas levam à saída.